Vamos entender aqui, através dessa planilha, como que eu posso trabalhar com a função procv. Então, eu tenho uma tabela auxiliar, onde nós temos aqui a classe e o valor, já no formato contábil, que pode ser aqui através desse símbolo. Aqui eu posso mudar um pouquinho, por exemplo, moeda. A diferença que vocês podem visualizar, ela é bem sutil entre o contábil e o moeda de alinhamento, mas não é somente isto. O formato moeda também me permite colocar valores negativos, ou com um sinal de menos, ou então em vermelho. Nós temos aqui daí então os hóspedes, a data de entrada e a data de saída. E o processo é simples, é a data de saída, que é a maior data, menos a data de entrada. Então, feito isso, tenho ali a G4 menos F4, como ele vai mudar G5 e assim por diante, dou um duplo clique, e ele faz o cálculo para mim. Aqui nós temos uma pequena inconsistência. Quando aconteceu da pessoa entrar e sair no mesmo dia, como foi o caso aqui, ele trouxe para mim um valor zero, porque ele não contabilizou como se ficasse dia nenhum. Porém, neste caso, eu preciso forçá-lo que ele me faça como se fosse uma diária. Então, nós vamos deletar aqui tudo. E vamos fazer primeiramente, com o uso da função C, um pequeno teste. Onde eu digo, C abre parênteses, que se a data de saída for menor que a data de entrada, se este cálculo for igual a zero, eu quero que ele me retorne o valor 1, para que contabilize pelo menos um dia. Quando isso for diferente, ou seja, o valor falso, eu peço que ele repita o cálculo para mim. Então, fez ali o 30. Agora eu tenho que, mesmo quando foi dado a data inicial, ele me contabilize 1. Tá? Então, aqui, próximo passo. Quero agora definir aqui qual a classe a ser utilizada. Vamos supor aqui também que, para evitar que se digite algum valor errado, eu tenha que escolher qual é a classe. Então, para isso, eu vou utilizar aqui da aba Dados a opção de validação de dados. Então, eu vou até selecionar tudo. Eu vou aqui em validação de dados. Vou escolher lista. E qual é a fonte dessa lista? Esta seleção aqui. Coloquei OK. Então, agora, o que eu faço? Ao invés de eu digitar, eu vou selecionar aqui. Então, aqui eu vou por presidente, média, média, alta, comum, comum. E assim eu vou populando a minha... Aqui vai ficar muito alto, vamos colocar como baixa. Eu vou populando a minha planilha. Agora sim, eu preciso, sabendo qual é a classe escolhida, qual a quantidade de dias, calcular o valor da diária. Eu poderia muito bem fazer, deu aqui 30, eu sei que o presidente é 550. Ok, isso resolveu? Resolveu. Porém, a partir do momento que eu mudo aqui, ele não me altera o valor. Então, qual que é a ideia? É fazer com que qualquer mudança ele faça isso para mim. Então, eu vou precisar usar uma função onde procure na minha tabela auxiliar qual é a classe utilizada e me retorne o valor da diária. Então, eu vou utilizar aqui igual procv. Então, se eu der um duplo clique aqui, ele já vai me trazer o parêntese. O que eu vou fazer? O valor procurado. O valor procurado é a classe presidente. Ponto e vírgula. Ele me pergunta, matriz tabela, onde eu vou estar procurando isto? Eu vou estar procurando nesta tabela aqui. Ponto e vírgula. Número, índice, coluna. Eu tenho duas colunas, o que eu quero é o que está na segunda coluna. Então, eu vou pôr o número 2. Ponto e vírgula. Aí ele me pergunta se eu quero usar falso e verdadeiro. Embora eu não tenha a obrigação de preencher esse dado, aqui, se eu colocar falso, ele vai me trazer sempre quando isso for exato. Falso, fecho parênteses e Enter. Presidente, 550, ok. Bastaria eu somente dar um duplo clique? Ele deu uma série de erros. Eu vou refazer aqui e vou explicar o porquê. Então, vamos deletar isto.
é que quando eu trabalho com tabelas auxiliares, eu vou ter aqui células que são consideradas constantes. Então eu seleciono elas, pressiono um F4, ele coloca os símbolos de cifrão e transforma essas células em constantes. Aí eu simplesmente faço um duplo clique e ele preenche o valor para mim. E aqui passa a ser um cálculo muito simples. Valor da diária vezes a quantidade de dias. E eu tenho a minha planilha preenchida usando uma validação com a função C e um valor através do proc. Então, por esta aula é isto. Para saber mais informações e como utilizar também mais o Excel, fique atento sempre aqui ao canal.